Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, 1 Coríntios, parte 1. É a parte 9 dos vídeos sobre Paulo. Paulo plantou a igreja em Corinto no final da sua segunda viagem missionária e ficou lá por 18 meses. Na terceira viagem missionária, Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso, aproximadamente nos anos 53 a 56, e lá de Éfeso escreveu a primeira carta aos Coríntios, talvez no ano de 55. De lá ele foi para Macedônia, onde redigiu a segunda carta aos Coríntios, talvez só no ano 56. Percorreu diversos lugares da Grécia, que era então a região da Acaia, e ficou 3 meses em Corinto. Ele foi hóspede de Gaio, como vemos em Romanos 16, 23, e em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Ficou na casa de Gaio, sendo amparado por ele, e ali, provavelmente, nesses 3 meses, teve oportunidade de escrever a sua carta aos Romanos, possivelmente no ano de 57, antes de chegar a Jerusalém. A igreja de Corinto foi a mais complicada para Paulo. Ele encontrou problemas de liderança na igreja, de relacionamentos, conceito de espiritualidade e também problemas no próprio culto. E nós podemos ver que Paulo fundou essa igreja. E não quer dizer que a igreja tem um problema por culpa do pastor, porque a igreja de Corinto teve o melhor pastor, que foi Paulo, o melhor evangelista, e, no entanto, ela tinha muitos problemas. E Paulo trata com amor, com paciência, ele procura perceber os problemas e colocar primeiramente os princípios teológicos. Primeiro, Paulo ensina a teologia, os princípios, porque isso deve ser assim, porque na palavra o importante é isso. E então ele vem com a aplicação. E se Paulo não houvesse escrito essas cartas, hoje não teríamos todas essas diretrizes. Por isso, elas foram importantes para nós até os dias de hoje. Como vimos, ele fundou a igreja na visita à cidade na segunda viagem missionária. Isso está em Atos 18, dos versículos 1 a 18. Anos depois, em Éfeso, na terceira viagem missionária, soube dos problemas da igreja. O primeiro capítulo diz que os da casa de Chloe era uma mulher, uma matriarca, os da casa de Chloe informam a Paulo sobre esses problemas. Isso está no capítulo 1, versículo 11. E ele cita também Estéfanas, Fortunato e Acaico, no capítulo 16, versículo 17. E ele escreve a primeira carta. E nós podemos conhecer os problemas enfrentados por Paulo através de uma leitura ao inverso, ou seja, a gente calcula as perguntas e as questões pelas respostas que ele dá. Por exemplo, sobre o casamento, eu digo isso, é porque alguém questionou sobre o casamento. Então, a igreja inicialmente estava dividida. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. A igreja
não tinha liderança. A de Cristo, então, era pior porque eles não aceitavam nenhum outro. Eles falavam, agora nós vamos aceitar somente o que Cristo nos ensinou e não queremos mais pregadores. Já temos a palavra do Senhor Jesus. Nos capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo trata dessa divisão que havia na igreja. No capítulo 5, ele trata de problemas com disciplina, pois havia um homem vivendo com a mulher de seu pai. E isso era notório na cidade, todo mundo sabia disso. Haviam também membros em imoralidade. O capítulo 6, ele trata de um irmão processando outro irmão nos tribunais da cidade. E também de alguns irmãos que estavam praticando a prostituição. No capítulo 7, ele trata de casamento, sobre divórcio, novo casamento, se casa, separa, se continua casado. Os capítulos 8, 9 e 10, ele trata de problemas com a liberdade cristã, o que eles podiam ou não podiam fazer, até onde essa liberdade permitia que eles fizessem determinadas coisas. E ele fala principalmente sobre carnes que eram sacrificadas a ídolos. E ele percebe e divide a igreja em dois grupos, o dos fortes e dos fracos. Os fortes eram os mais firmes na fé, que conheciam já a palavra e que sabiam até onde eles podiam ir. Já os fracos não, eles acabavam se escandalizando com determinadas coisas que os fortes faziam, e aí eles desanimavam na fé. O capítulo 11 trata do uso do véu pelas mulheres na igreja e também da ceia do Senhor. O que era a ceia do Senhor e como eles deveriam participar. Os capítulos 12, 13 e 14, Paulo trata do dom de línguas e de profecia. E ele fala como isso deve ser exercido no culto, como esses dons seriam aplicados no culto. Ele também fala de um grupo que não acreditava na ressurreição e que era um grande problema. O capítulo 15, que é o mais longo da carta, acaba respondendo a esse grupo e fala de uma vez por todas o que é melhor do que os dons. No capítulo 16, ele trata de doações ao povo da Judéia, que ele vinha recolhendo doações pelas igrejas para ajudar os pobres da Judéia, e de saudações. Então, como vimos, nós sabemos as questões pela leitura reversa. Através da resposta dele, podemos perceber quais foram as questões que foram levadas a ele. Paulo quer restaurar a unidade da igreja e responder a essas questões que eram práticas, não eram doutrinárias, eram coisas práticas que aconteciam entre as pessoas da igreja e visava corrigir as irregularidades de doutrinas e práticas que normalmente apareciam e que eram erradas. Então, a carta aos Coríntios não tem um tema apenas como a de Gálatas. Gálatas fala inteiramente sobre a liberdade cristã. Coríntios não. Existem vários blocos de assuntos, são várias questões. Então a carta ela não deve ser estudada
por capítulos, mas sim pelos problemas que foram apresentados a Paulo. Nós vemos nessa carta a autoria, que é de Paulo, e o destinatário. E também sabemos que cresceu a hostilidade ao apostolado de Paulo, que não é nada diferente do que aconteceu nas outras igrejas. E a palavra apóstolo, às vezes, significa enviados, mensageiros. Alguns naquela época até foram chamados de apóstolos, mas nesse sentido, que foram enviados e foram mensageiros. Nesse caso, alguns foram chamados, muitos até. Mas os verdadeiros apóstolos, que são os 12 e Paulo, são aqueles que Cristo chamou diretamente e que foram testemunhas da ressurreição. E foram aqueles a quem o Senhor Jesus confiou os fundamentos da igreja e deu também dons especiais. No capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Aqui ele já começa defendendo o seu apostolado, porque ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo viu Jesus, Paulo foi testemunha da sua ressurreição, porque o viu, e a ele o Senhor Jesus confiou os fundamentos da igreja e determinou que ele seria aquele que levaria o evangelho aos gentios, a todas as partes fora de Jerusalém. Paulo foi o bandeirante do evangelho e levou esse evangelho a várias cidades. As pessoas diziam que Paulo não era apóstolo porque ele não tinha andado 3 anos com Jesus. Mas nós vemos que os apóstolos são aqueles realmente chamados por Cristo, e Paulo foi. E foi determinado que ele levaria o evangelho aos gentios. Foi a vontade do Senhor Jesus. E aqui ele nos fala do irmão Sóstenes, que foi um judeu convertido e parece que foi até preso. E ele cita que a saudação no final da carta foi de próprio punho. Ora, nós já vimos que Paulo pode ter sido acometido de um problema na visão e por isso alguns escreviam as cartas para ele. Aqui, nesse caso, pode ter sido Sóstenes, que foi esse judeu. Mas, no final, ele diz que a saudação foi de próprio punho, ou seja, ele mesmo escreveu. Ele começa falando à Igreja de Deus, os santos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Mesmo a igreja estando errada, fazendo muita coisa errada, vivendo no pecado, Paulo ainda fala da igreja, dos santos daquela igreja. E ele afirma: vocês foram santificados. Santificados aqui, ele quer dizer justificados pelo Senhor Jesus através da fé e foram chamados para ser santos. Eles foram justificados e chamados para ser santos. Então era isso que eles deviam buscar, a santificação, e não cometendo coisas fora do evangelho como eles vinham fazendo. E ele agradece a separação daquela igreja para Deus e diz que eles são tabernáculos do Senhor. Mesmo assim, ele agradece a Deus porque aquela igreja se tornou santo. Santo quer dizer separado para Deus, para buscar a santificação. E Paulo sempre fala graça e paz.
A graça vem de uma palavra grega que quer dizer Deus abençoe. Deus te abençoe. A paz vem do shalom dos judeus, que significa paz. Então, ele une as duas, vamos dizer, facções, judeus e gregos, para abençoar tanto os judeus através do shalom e os gregos através do Deus te abençoe. Ele passa a usar graça e paz. E hoje nós falamos isso e nem nos ligamos no porquê, né? Mas Paulo quer unir as duas formas de abençoar. Por isso ele passa a usar graça e paz a vós outros. Ele quer encorajar aquela igreja para a santificação, logo no início do primeiro capítulo. Porque aquela igreja estava em uma cidade muito depravada, a mais depravada. Até porque existia um termo que se dizia corintinizar, que queria dizer se depravar. A cidade era tão depravada, tão errada, que eles usavam esse termo para explicar como eram os pecados e os defeitos daquela cidade. E por isso, Paulo agradece pela graça que aquela cidade recebeu. Porque às vezes a gente pensa, nossa, uma cidade, era como a gente imaginar Sodoma sendo completamente regenerada. Uma cidade muito depravada que Deus destruiu. Mas aqui, nesse caso, Deus restaurou aquela cidade através da Igreja de Cristo. Ele converteu muitas pessoas e por isso Paulo agradece a Deus pela graça derramada àquela cidade. E ele afirma que eles receberam toda a palavra e todo o conhecimento de Deus através da graça de Deus. Está no versículo 5. E que o testemunho de Cristo neles está confirmado. Ele sabe que eles foram separados, que eles foram santos. Por isso, eles devem buscar a santificação. Isso está no capítulo 1, versículo 6. Então, olhando os problemas, nós vamos começar pelos capítulos 1, 2, 3 e 4. Aqui, Paulo usa esses 4 capítulos para falar da divisão que existia na igreja. Capítulo 1, versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Ele pergunta, né? Cristo não está dividido, é um só. Vocês é que estão dividindo a igreja, cada um seguindo o seu próprio pregador, o seu próprio pastor. E aí ele ainda diz: ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, só batizei Crispo e Gaio, porque senão aqueles que não estão comigo iam reclamar porque foram batizados por mim. Então, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, porque Cristo não me chamou para batizar, mas sim para pregar o Evangelho. No versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século?
Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ele nos diz aqui que já estava escrito nas Escrituras que Deus iria destruir a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos instruídos. Realmente, a palavra da cruz para outras pessoas é loucura, para os incrédulos, aqueles que não conseguem ver, eles não conseguem imaginar como nós veneramos a cruz, a morte do Senhor Jesus na cruz para nos remir dos nossos pecados. Isso é incompreensível apenas para aqueles que são salvos, porque nós que somos salvos sabemos que isso é o poder de Deus. E aí ele pergunta: onde está o sábio? Cadê o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Ele diz que eles foram chamados e eles eram pessoas simples. No versículo 25, ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação aqui é o chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Aqui Paulo diz a ele: observem, vocês foram chamados, mas não foram chamados muitos sábios. Deus não chamou a maioria dos sábios, nem os poderosos, nem os de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. E nós podemos perceber, né, que existem pessoas que a gente vê, até o próprio Paulo, que a gente imagina: nossa, essa pessoa jamais vai ser transformada, jamais vai ser convertida porque tem um coração duro. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, ou seja, nós que achamos que sabemos alguma coisa, não é? E ele escolhe pessoas fracas, humildes, para que envergonhar as fortes, que acham que podem conseguir a salvação através das obras que eles fazem. Então Deus escolhe as coisas humildes e as desprezadas. Vamos lembrar daquele homem, o gadareno, que vivia com uma legião de demônios nele. E ele era desprezado, ele era amarrado em correntes e desprezado por toda a cidade. Mas Jesus vai lá e o liberta. E ele queria até seguir Jesus, mas Jesus diz: não, vá para a tua casa e conte a todos o que Deus fez para você. Então, os desprezados também são alcançados pela graça de Deus. Paulo fala também da sabedoria do Espírito. No versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, o plano de Deus era um mistério, esteve oculto na época do Antigo Testamento e vinha sendo revelado aos poucos. Deus já havia pré-ordenado, determinado tudo isso desde a eternidade,
para a nossa glória. Continuando, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Todos os que viveram naquele século, os fariseus, os sacerdotes, não viram, não conheceram. E ele diz, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, ele nos afirma que aqueles fariseus e sacerdotes não viram o que estava nas Escrituras, o que estava no Antigo Testamento, as promessas de Deus. Eles não viram, eles conheciam o Antigo Testamento, mas não viram Cristo. E quando Cristo veio, eles não o conheceram, não perceberam que era ele, porque se tivessem visto, jamais tinham crucificado Cristo. E Paulo ora por eles, dos versículos 10 a 13. No capítulo 2, versículo 14, ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, Paulo está afirmando que o homem natural não consegue ver. Realmente, o homem natural, que é o homem incrédulo hoje em dia, ele não aceita as coisas de Deus, ele não entende. Para ele é loucura vivermos por uma cruz, por um homem, porque para eles Jesus foi apenas um exemplo, um homem, um exemplo. Eles não entendem, não conseguem entender. Estão mortos em seus delitos e pecados e os olhos estão tapados com escamas. Porque essas coisas só se discernem espiritualmente. Quando nós somos transformados é que entendemos. Mas Paulo diz à igreja que eles ainda são carnais, que eles ainda estão vivendo na carne e que eles precisam de um alimento mais forte, mas não conseguem receber, que eles ainda estão no leite, como bebês, crianças na fé, porque estão vivendo muito mais na carne. Então, como Paulo resolve o problema da divisão da igreja? No capítulo 3, versículo 4, ele diz, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ou seja, vocês estão vivendo através de homens, buscando homens. Vocês estão na carne, vocês estão idolatrando homens. Vocês têm que viver por Cristo, não por homens. E ele diz, o que planta e rega são um só. Todos plantam e outros regam, mas são um. E se eles fizerem bem, receberão seu próprio galardão. E no versículo 6 ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Isso a gente percebe perfeitamente, porque existem pessoas que nós falamos do Evangelho, pregamos, contamos o plano de Deus, falamos sobre tudo, mas aquilo parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então nós podemos plantar, colocamos a semente, mas se não houver um Deus para crescer essa semente, nada vai acontecer. Então, se eu planto ou se eu rego, eu não sou nada, porque quem dá o crescimento é Deus.
E ele também diz: aquele que estiver errado, o fogo provará a obra de cada um. Quem ensinar o certo terá seu galardão, quem ensinar errado sofrerá seu próprio dano. E ele ainda confirma dizendo: olha, tudo é vosso, Apolo é de vocês, eu sou de vocês, Cefas é de vocês, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, eles estão aqui para ensinar vocês. Então aproveite, porque são todos de vocês. Todos estão unidos em pregar a palavra de Deus, em pregar o Evangelho. Todos somos de vocês e vocês são de Cristo, assim como Cristo é de Deus. E ele fala sobre esses ministros de Cristo, que são os pregadores, aqueles que passavam as mensagens e o Evangelho para ele. Eles são dispenseiros dos mistérios de Deus, como está no capítulo 4, versículo 1. O que ele quer dizer? Dispenseiros seria como os mordomos. Os mordomos vão lá na despensa e escolhem a melhor comida que vai servir ao seu patrão. Assim, os ministros de Cristo, os pastores, os pregadores, são dispenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Eles vão retirar o que há de melhor na palavra de Deus para dar a vocês. Capítulo 4, versículo 10. Ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Aqui Paulo já começa a usar de ironia para com eles. Olha, nós somos loucos por causa de Cristo. Vós são sábios em Cristo. Nós somos fracos. Vós fortes. Vós nobres. E nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez. E somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Bom, aqui Paulo dá um bom sermão naquela igreja, naqueles irmãos. Paulo aqui é firme e irônico com eles. E é duro também, ele usa de toda dureza para exortar aquela igreja. Ele diz: olha, nós somos loucos, vocês é que sabem de tudo. Nós somos fracos, vocês é que são fortes. Vocês são nobres, né? Nós somos desprezíveis. Olha, nós sofremos fome, sede, nudez, nós fomos esbofeteados, não temos lugar onde morar. Nos cansamos porque trabalhamos com as nossas próprias mãos, não pedimos nada a vocês e nos cansamos de trabalhar. E quando somos injuriados, nós bendizemos aqueles que nos injuriam. Quando somos perseguidos, nós suportamos, não brigamos. Quando somos caluniados, nós buscamos a conciliação. Como Paulo fez várias vezes, né, explicando os motivos dele, inclusive em Jerusalém. Nós buscamos a conciliação e até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Vocês é que sabem tudo, nós somos o lixo, a escória.
ele dá uma boa bronca naquela igreja e ele é firme na sua exortação. E ele diz que ele não fala para envergonhar a igreja, mas ele exorta a igreja como um pai que o gerou, porque eles eram filhos espirituais de Paulo. Eles foram convertidos pela pregação de Paulo. O Senhor chamou aquela igreja através da pregação de Paulo. Então ele não fala para a vergonha dos membros, mas ele exorta porque os ama. E aí ele diz no capítulo 4, versículo 20, olha, eu pretendo voltar a esta cidade, mas como vocês querem que eu vá? Com vara ou com amor e mansidão? Aqui ele está sendo muito firme. Ele diz, vocês estão errados, eu estou falando isso para o bem de vocês, eu não quero envergonhar e eu pretendo voltar, mas como vocês querem que eu volte? Que eu vá com a vara para corrigir? Ou vocês querem que eu apareça com amor e mansidão? Paulo sempre foi muito firme na defesa do evangelho. E aqui, então, a bronca dele é enorme, né? Capítulo 5. Aqui Paulo trata dos casos de imoralidade. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Aqui Paulo fala sobre um homem, pelo menos, que contaram a ele, que vivia com a mulher de seu pai. Ele compartilhava a mulher, provavelmente, com o próprio pai. E isso era um pecado que nem entre os gentios acontecia. Ele diz, a imoralidade é tal como nem mesmo entre os gentios se vê, né? E que vocês estão ensoberbados, vocês são soberbos, acham que sabem tudo, que fazem tudo certo, e vocês não lamentaram por esse pecado? E nem pediram que essa pessoa fosse tirada do vosso meio pelo pecado dele, pelo ultraje que praticou? E aí como Paulo resolve? No versículo 5, ele diz, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entregue essa pessoa ao mundo, deixe ele viver no mundo. Se ele for do Senhor, ele voltará, ele irá se arrepender e o seu espírito será salvo no dia do Senhor Jesus. E ele fala, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Ele diz, vocês estão se vangloriando, estão sendo soberbos. Isso não é bom para vocês estarem convivendo com isso. Vocês não sabem que o fermento leveda a massa toda, ou seja, quando a gente coloca um pouco de fermento na massa, ela pega a massa toda. E aí o que acontece? Você pega um pecador, coloca na igreja, todo mundo vai querer pecar também. Ah, aquele cara peca, então se ele pode fazer e continuar na igreja, eu também vou poder fazer. É isso que Paulo quer dizer. Então tira fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como
vocês foram chamados por Cristo, né? E aí no capítulo 5, versículo 9, Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. O que isso quer dizer? A carta primeira aos Coríntios não foi a primeira carta. Nós vemos aqui que ele mesmo diz que já em carta ele tinha escrito aquela igreja, para não se associar com os impuros. E aqui ele está reafirmando. Então, por isso, sabemos que a primeira Coríntios, na verdade, foi a segunda carta, que ele escreveu uma carta antes, mas que pela vontade de Deus não chegou às nossas mãos. Apenas esta aqui, que foi considerada a primeira Coríntios. Mas, na verdade, houve uma carta anterior a essa que não temos. No versículo 11 do capítulo 5, ele diz: não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Paulo continua exortando: não se associem com aquele irmão que bebe, que é idólatra, que rouba. Não comam com ele, não se associem com eles, porque provavelmente esses não foram verdadeiramente convertidos, né? E aí Paulo diz que eles devem expulsar da igreja. Entregue a Satanás, porque se ele for realmente do Senhor, o Senhor o trará de volta através do arrependimento. Então, tire da igreja, não convivam com eles, não se associem com eles. Capítulo 6. Aqui Paulo trata sobre as brigas internas na igreja. Ele lembra que eles julgariam os anjos. No capítulo 6, versículo 5, ele diz: não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Aqui Paulo está falando sobre irmãos que brigavam na igreja e procuravam a justiça dos incrédulos. E ele fala com eles: será que aí na igreja não tem um sábio que possa julgar o caso de vocês? Vocês precisam ir a tribunais de incrédulos, envergonhar a igreja, ser escândalo para os incrédulos, que é o que eles querem. Vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos, até os anjos, e vocês não encontram uma pessoa que possa julgar o caso de vocês e tem que levar para os tribunais de incrédulos? E ele até diz: por que vocês até não sofrem o dano? É meio complicado, né? Mas quando o cristão é verdadeiro, ele tem todos os frutos do Espírito, ele até sofre o dano para não ter que escandalizar a igreja ou atacar um irmão perante os incrédulos. E ele também fala aqui sobre a imoralidade na igreja. Capítulo 6, versículo 13. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. No versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura,
tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele fala sobre aqueles que ainda praticavam imoralidade, porque quando os navios chegavam, as meretrizes dos templos, do templo que existia na cidade, que ficava no alto do morro, elas desciam para encontrar os homens que vinham dos navios. E muitos membros da igreja aproveitavam para se deitar com essas prostitutas. Então, Paulo adverte a igreja e exorta novamente sobre isso. Vocês não sabem que o corpo é para o Senhor? Vocês não sabem que o corpo de vocês são membros de Cristo? E aí vocês pegam Cristo e junta com uma meretriz? Não, de jeito nenhum, vocês não podem fazer isso. Vocês não sabem que quando o homem se une à prostituta, eles formam com ela uma só carne e vocês estão levando Cristo para essa relação impura? É isso que ele quer dizer. Ele diz e afirma várias vezes: o corpo é o santuário do Espírito Santo. E vocês foram comprados não por dinheiro, por ouro, por prata. Vocês foram comprados pelo precioso sangue que Cristo derramou. Então, vocês não podem fazer isso. Pelo contrário, vocês devem glorificar a Deus com o corpo de vocês. Capítulo 7. Aqui Paulo fala sobre o casamento. Haviam muitas dúvidas se deviam casar, se não casavam, se separavam, se não separavam. Alguns queriam viver apenas para Deus e nem queriam mais sexo. E Paulo vai responder a todas essas questões. No capítulo 7, versículo 1, ele diz: quanto ao que me escrevestes, ou seja, ele foi informado disso, por isso ele está respondendo. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ele diz: é melhor que vocês fiquem sozinhos, mas para não praticarem impureza, para não pecarem tendo uma relação sem casamento, então que cada um se case, tenha sua própria esposa e cada esposa o seu marido. Aí ele dá algumas diretrizes aos cristãos casados com cristãos, que vão do versículo 1 a 11. Entre alguns da igreja, havia uma ideia de que eles não deveriam mais fazer sexo, que eles deviam se resguardar do sexo e viver separados na carne somente para oração. E eles devem ter perguntado: Paulo, nós podemos ficar separados e nos dedicarmos apenas a Deus e não termos sexo e não ficarmos juntos para nos dedicarmos apenas à oração? E Paulo responde: não. No versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, ele diz que o sexo é uma ordenança de Deus no casamento. Ele é impureza fora do casamento.
com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado. Mas dentro do casamento é uma ordenança de Deus. Se há sexo sem que haja casamento, que os dois sejam solteiros, é fornicação. Se há sexo com um casado com outro fora do casamento, é adultério. Mas dentro do casamento é ordenança do Senhor. É o que ele nos diz. Então, ele vai responder: olha, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, e assim mesmo por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então ele diz: olha, vocês querem se privar um ao outro, vocês até podem se os dois consentirem nisso, mas tem que ser por um tempo muito pequeno e somente para a oração. Vocês devem consentir, deve ser por pouco tempo para vocês se dedicarem à oração e depois se juntem novamente. Para quê? Para que Satanás não tente vocês. Vocês vão estar na incontinência, vão estar sentindo a falta do sexo e serão tentados por Satanás. Então, vocês não devem fazer isso por muito tempo e praticamente nunca, a não ser que haja o consentimento dos dois. E Paulo fala sobre o celibato, no versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Às vezes a gente olha isso aqui e pensa que Paulo era contra o casamento, e muitos até dizem isso. Mas não, nós vamos ver mais na frente o motivo disso. E ele fala: o bom seria que vocês não estivessem ninguém, mas cada um tem o seu próprio dom. Então, Paulo nos fala que cada um tem o seu próprio dom. Há pessoas que conseguem resistir e há outros que não. Então, ele diz: aos solteiros e viúvos, seria bom se vivessem como eu vivo, sozinho. Mas se vocês não se dominam, então que se casem, né? Porque é melhor casar do que viver abrasado aí e acabar pecando. É isso que Paulo fala. Ele fala também sobre o não se separar, no versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor Jesus, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aqui ele diz: não eu, mas o Senhor. Aos casados, não se separem. Ordeno não eu, mas o Senhor Jesus, porque em Mateus 19:9 o Senhor Jesus já havia determinado sobre a separação. Ele já havia dito que a separação só poderia ocorrer num caso de infidelidade conjugal. Por isso, Paulo diz: ordeno não eu, mas o Senhor Jesus. Ele já havia falado em Mateus 19:9. E ele fala também aos cristãos casados com não cristãos, que vão do versículo 12 a 24.
No 12 ele diz: aos mais digo eu, não o Senhor. Agora não é mais o Senhor, é ele que está dizendo. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher também que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Aqui Paulo não está falando, alguns dizem que ele apoia o casamento misto, porque aqui ele está falando de mulher que é cristã e o marido é incrédulo ou vice-versa. Na verdade, Paulo não está apoiando o casamento misto. Aqui ele está se referindo a um casal que na época eram incrédulos e com a pregação do evangelho, um se converteu, um foi convertido e o outro não. Então, o que eles poderiam fazer? Já estavam casados. Então, ele dá as diretrizes para essas pessoas. E ele diz, não se separe, porque a convivência santifica o seu cônjuge. O fato de santificar não quer dizer salvar. Não é a santificação para a salvação, mas é uma bênção. Seria abençoar o seu cônjuge, porque ele vai ver as suas atitudes, vai ver como é ser um cristão, um filho de Deus, e possa ser que ele seja também convertido, porque ele também vai ouvir a palavra, ele vai ouvir as orações, ele vai ver as atitudes do cristão e pode ser que ele seja convertido. No versículo 15 ele diz, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Quiser ir embora, que vá, né? Aquele que é descrente. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Aquele cônjuge que foi abandonado pelo outro, que é descrente, não fica sujeito à servidão. E nesse caso, Paulo libera aquela parte cristã que foi abandonada, um abandono irreversível, para o divórcio. Então, nós temos duas diretrizes para o casamento. A primeira é dada pelo Senhor Jesus em Mateus 19:9, que fala da infidelidade conjugal, e aqui em 1 Coríntios 7:15, em que Paulo fala da parte abandonada, que pode pedir o divórcio e não fica sujeito à servidão. E Paulo trata disso, segundo ele, com a autoridade que recebe do Senhor Jesus. Ele também fala aos cristãos que não são casados. No versículo 26, considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Muitas pessoas dizem que Paulo era contra o casamento, mas isso não é verdade, porque Paulo compara inclusive o casamento à relação de Cristo com a igreja. Paulo sempre fala que a igreja é a noiva, nós vemos isso nas Escrituras, no Novo Testamento. A igreja é a noiva de Cristo. O noivo está aguardando o momento do casamento. Então, Paulo compara
o casamento a essa relação. Ele não era contra o casamento. Ele diz aqui que por causa da angustiosa situação presente, é bom para o homem permanecer como está. Ou seja, Paulo está prevendo situações de turbulência. O mundo naquela época estava vivendo essa situação. Ele já previa que haveriam perseguições e como fugir numa preocupação com esposa e filhos, porque quando a pessoa se casa, os cristãos casados, o principal, depois de Deus, é claro, o Senhor Jesus, é a família, é a sua esposa, são seus filhos. E a maior preocupação dele seria ter que fugir ou ser preso e a família ficar abandonada, sem nenhuma ajuda, passando fome. Então Paulo já previa essas perseguições. E ele diz no versículo 29, o tempo se abrevia. E ele diz que queria que eles ficassem livres de preocupações, no versículo 32. Porque o homem sempre vai sofrer pela família, e a mulher também. É difícil entender isso, mas só os casados é que entendem a preocupação que eles têm com as esposas, com os filhos, e as esposas com o marido e com os filhos. E numa época de perseguição, em que muitos poderiam ser presos e até mortos, como ficaria o casamento? Como seria a preocupação da família? Como viveria a família num caso de morte, de prisão ou fugindo juntos pelo mundo afora, escapando de perseguições? Então, esse é o motivo de Paulo dizer: se você está casado, não se separe. Mas se você está sozinho, não procure casamento. Mas, enfim, se vocês querem casar, vocês não estão pecando. Se a virgem se casar, ela não estará pecando. Eu falo isso porque vocês sofrerão angústia na carne. E eu queria poupar vocês dessa angústia. Paulo estava preocupado, ele não era contra o casamento. Então, aqui terminamos a primeira parte da carta aos Coríntios, pelo menos da primeira carta aos Coríntios. Eu não vou continuar nesse vídeo porque ele ficaria muito longo e na próxima eu farei a continuação da primeira carta aos Coríntios com os demais problemas que Paulo encontra naquela igreja e tenta resolver pelas cartas, nos deixando a igreja até os dias de hoje as diretrizes segundo a vontade de Deus e do Senhor Jesus. Então, irmãos, espero que o vídeo ajude vocês a compreenderem mais esse livro, esta carta, e até a próxima.